Depois da péssima estreia do Palmeiras com empate, cara, não foi péssimo porque tomou um ponto, né? Empatou. Se bem que perdeu ali o jogo, ou melhor, perdeu os 2 pontos no finalzinho, no minuto final, né? Como diria o outro, apagar nas luzes. Mas depois de tudo isso aí, Chico Garcia e ele, Facincani, resolveram soltar o verbo pra cima aí do Palmeiras, ou de alguém do Palmeiras que poderia, de repente, fortalecer o time, mas entende que não precisa. Vamos ver o que o Chico e o Facincani falaram, porque quando surge o Alviverde, eu surjo aqui pedindo seu like, pedindo a sua inscrição e também que comente aí, avante Facincani. Se você prefere o Chico Garcia, manda aí avante Chico. Vamos ver o que eles falaram aí sobre esse empate do Verdão na estreia do Paulistão e a possibilidade de contratar reforços para melhorar esse time aí. Estreia oficial dos comandados do técnico Abel Ferreira no Campeonato Paulista, num jogo em que é um ano novo, em que é uma nova temporada, mas que os costumes foram os mesmos de 2023. Um Palmeiras que ainda é uma equipe que, com esse sistema de 3 zagueiros, com algumas escalações que foram colocadas em campo de atletas que não têm capacidade para executar as funções nesse sistema, faz com que o time se torne inseguro. Ah, mas o Palmeiras no ano passado ganhou o Campeonato Brasileiro, jogando os últimos jogos com 3 zagueiros, etc e tal. Porém, como que o Palmeiras começava as partidas no ano passado e como que ele terminava os jogos? Sempre desfazendo um sistema que não dava certo. Aquelas viradas históricas, o primeiro tempo contra o Botafogo, jogos contra o Bahia, jogos contra Red Bull Bragantino, etc. O Palmeiras sempre teve muita dificuldade. No primeiro tempo, jogando com 3 zagueiros, o Abel desfazia a linha e o Palmeiras voltava a se acoplar. E é isso que aconteceu no duelo contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras tomou um empate na última bola do jogo, segurava 1-0 até praticamente 95 minutos de bola rolando e aos 96 o Novo Horizontino acabou fazendo o gol e de uma forma muito merecida pelo que foi a partida. Primeiro tempo péssimo do Palmeiras, um segundo tempo com algumas melhoras, mas insuficientes para fazer com que o time ganhasse domínio total da partida. O sistema não foi desfeito e alguns atletas que não jogaram nada na etapa inicial e que deveriam ter saído da equipe continuaram em campo e foram também responsáveis por esse resultado que não foi agradável para a estreia do Palmeiras na competição. Tudo bem, primeiro jogo, perna mais pesada, jogar em Novo Horizonte, aquele calor danado, tudo mais, beleza, né? Pode ter algum tipo de relevância e explicação, mas obviamente que isso não é determinante para o que aconteceu dentro de campo. Mérito do Novo Horizontino, que soube explorar um meio-campo do Palmeiras muito falho, né, os jogadores como o Marlon, como o Rômulo, a entrada do William Farias fez com que o Novo Horizontino nunca desistisse da partida e sempre estivesse seguro, segurando também, obviamente, a equipe do Palmeiras a não se desenvolver dentro do jogo e justamente por causa dessa insistência e de erros individuais do Palmeiras, o resultado acabou saindo em favor da equipe de Novo Horizonte, pelo menos com o pontinho somado, né? Porque foi o seguinte, primeiro tempo, Novo Horizontino até teve mais chances que o Palmeiras, o goleiro Everton inseguro, 2 vezes tinha rebatido bola, inclusive num gol marcado pela equipe do Novo Horizontino e que foi bem anulado pela falta na origem da jogada. O que chama a atenção para quem conseguiu também acompanhar um pouquinho da transmissão que estava um tanto quanto complicada, né, na internet, em que a imagem inclusive travou no momento do gol da equipe do Novo Horizontino, você via no frame, no caso, né, no replay, na imagem congelada, quando foi se dar o início para a avaliação do VAR, o jogador do Novo Horizontino caminhando sozinho no meio-campo, um deserto de jogadores do Palmeiras, com apenas os 3 zagueiros parados, ou seja, o meio-campo não tinha ninguém, porque o Zé Rafael tinha perdido a bola na origem com falta, e digo que a falta foi muito bem marcada, mas ninguém na recomposição, nem Veiga, nem Rios, nem obviamente o Marcos Rocha, que estava ali fechando no setor defensivo, muito menos o Mike. Então, já começava por ali um problema que era uma constante ao longo do jogo. Palmeiras teve a sorte do gol anulado. No segundo tempo, o Abel faz uma mudança, que pra mim ele acerta e erra ao mesmo tempo. Ele coloca o Aníbal Moreno, que melhorou um pouquinho a capacidade de
fechar os espaços do Novo Horizontino à frente da zaga, mas ele manteve um jogador que não dá essa condição, que desequilibra com quem joga ao lado dele, que no caso é o Richard Rios. Ele sacou o Zé Rafael para colocar o Aníbal Moreno. Fez a dupla de ataque nova tentar, evidentemente, ter algum desenvolvimento, né? Com as entradas do John, com a entrada do Bruno Rodrigues e do Caio Paulista no lugar do Vanderlan, que é outro jogador que não tem condição de titularidade no Palmeiras. O Caio Paulista jogou muito mais como lateral, desceu muito pouco à frente, porém, quando desceu à frente na única jogada em que poderia ter segurado o resultado quando o Palmeiras vencia por 1-0, ele inicia a jogada tocando para trás, a bola vai para o Gustavo Gomes, que aliás vai para o Murilo, que vai para o Gustavo Gomes, que vai para o Everton, que falha, depois no lance seguinte, nasce o gol da equipe do Novo Horizontino numa jogada em que o Gustavo Gomes junto com o Marcos Rocha falham, mediante a um atleta do Novo Horizontino que consegue criar na jogada, e depois o passe nasce para o William Farias. O gol do Palmeiras, como é que começa o gol? Obviamente antes desse gol marcado pela equipe do Novo Horizontino. Aníbal Moreno entrou bem, rápido num passe, cruzamento do Rocha, gol do Rafael Veiga. Ou seja, ano novo, vida nova e velhos costumes, o Palmeiras fazendo um gol de cabeça. Muito pouca bola trabalhada pelo chão. Outros atletas que entraram também, o Atuesta, pouquíssimo pegou na bola. Jogador que cada vez menos passa a confiança de ser, quem sabe, um próprio substituto do Rafael Veiga, do qual ele substituiu no jogo diante da equipe do Novo Horizontino. Inclusive teve até uma jogada em que ele estava sozinho cortando por dentro, e em vez de ou tentar finalização ou obviamente tocar para um companheiro mais bem alinhado do que ele, gira para trás, perde a bola e nasce um contra-ataque em que quase o Novo Horizontino empataria o jogo, que obviamente veio a acontecer, mas naquele momento, quando o Palmeiras vencia por 1-0. Então, num resumo geral, uma partida em que o Palmeiras tentou até colocar em campo um Bruno Rodrigues, que se mostrou muito disposto, com muita vontade, mas ainda afobado. O Caio Paulista na fase defensiva legal, ali à frente, como também pouco chegou, ainda um tanto quanto desentrosado. O Aníbal Moreno, melhor desses estreantes à frente do Palmeiras, para mim vai ser titular rapidamente desse setor. Só espero que o Abel o coloque ao lado do Zé Rafael e, evidentemente, as outras peças, né, que merecem esse destaque mais negativo. Richard Rios, como sempre, um jogador que não se alinha defensivamente, que sobrecarrega o meio-campo e que não dá dinamismo criativo. O Marcos Rocha, que não é nem lateral, muito menos zagueiro, e faz com que o Gustavo Gomes, que não é jamais um zagueiro rápido, a sair da posição para fazer coberturas e desalinha o sistema defensivo. E evidentemente também o Vanderlan, que não é o lateral esquerdo titular, ou no caso opção ao titular Piquerez, que está em recuperação, para ser escalado na equipe, né? Num sistema em que todo mundo percebe-se que com 3 zagueiros não é a característica do Palmeiras jogar. O Abel precisa voltar ao esquema com linha de 4 e ali na frente ele constrói a equipe. Pode ser com 2 volantes de mais marcação com meia, pode ser com um volante de marcação com 2 meias, o ataque pode ter 3 jogadores agudos, ou então um centroavante com 2 caras que sejam mais criativos. Não importa. O que não se pode ter mais é o Palmeiras com 3 zagueiros, sendo que os 2 caras que deveriam jogar à frente como volantes saem ao mesmo tempo pro jogo e o Palmeiras se espaça e dá chances ao adversário de jogar. Isso precisa mudar. Se o Palmeiras quiser ter um 2024 melhor, é acabar de uma vez por todas com um sistema que não tem condições de estar à disposição com os jogadores desse elenco. Bora se inscrever no canal, deixa teu like no vídeo e bora falar da estreia do Verdão na temporada. Sempre com muita expectativa, porque mantém a base, mantém a Abel Ferreira e é um time que dá pra dizer, né, favorito a ganhar o título paulista, juntamente do São Paulo, mas acho que o Palmeiras mais é o atual bicampeão, vai em busca da 3ª conquista e mais do que nunca das outras disputas que o time irá sofrer ou irá passar nesse ano, inclusive a Supercopa agora dia 4 de fevereiro contra o próprio São Paulo. Mas enfim, o começo que foi em Novo Horizonte, com muito calor, às 4 da tarde, contra um time que começou a treinar antes, que terminou uma Série B de uma forma muito positiva, quase conquista o acesso para a elite, um time muito bem montado pelo Eduardo Batista, sem grandes nomes, mas de um aspecto defensivo muito bem competente. Eu comentei vários jogos do Novo Horizontino na Band, né, que detém os direitos da Série B, e assim, pude observar que é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem treinada. Vocês podem ver, né, para quem assistiu o jogo, era uma equipe que se defendeu muito bem
que mantinha uma linha de 5, né? Porque ele tem 3 zagueiros, abre 2 alas, né? O Danilo Barcelos, que bateu bastante no jogo, depois ele foi trocado pelo Heverson. Na direita, o William Lepo, que sobe muito, né? Tem o Raul Prata no banco, que não entrou, mas que é outro lateral, ala, que apoia bastante. Aí uma linha de 3, muitas vezes com 7 homens atrás da linha da bola, 7 homens dentro da área quando o Palmeiras atacava. Era muito difícil entrar. Por mais que o Palmeiras detivesse a posse em alguns momentos, estava complicado, né? O Veiga, em algum momento do primeiro tempo, conseguiu dar um passe de primeira para alcançar o Rony, que fez dupla de ataque com o Breno Lopes, mas a bola foi muito longa e o goleiro Jordi acabou chegando antes. O goleiro Jordi que não fez nenhuma defesa no jogo. E vejam só, o Palmeiras vencia por 1-0 até o último instante do jogo. Por quê? Porque no primeiro tempo, um jogo arrastado, em que o Novo Horizontino inclusive criou as melhores oportunidades, né? O Vagninho apara um cruzamento do lado esquerdo do Marlon, né? Que ele chega de carrinho, quase faz o gol, e o Rômulo, camisa 10 do Novo Horizontino, encontrou muitos espaços, especialmente pelo lado direito defensivo do Palmeiras, o que é curioso, porque ali ele tem 2 laterais, o Marcos Rocha fechando como um terceiro zagueiro e o Mike numa segunda linha, né? Mas impressionante como esse encaixe da marcação não aconteceu. O Novo Horizontino conseguiu construir algumas jogadas pelo lado esquerdo exatamente por esses espaços cedidos pelo Palmeiras. Primeiro jogo, o time estava mais travado, tinha um déficit físico, tudo bem, mas assim, entrosamento não pode faltar, né? A gente está falando de uma base mantida do mesmo time que terminou a temporada, começando, com exceção do Rony, que não jogava desde o dia 30 de novembro, e o Hendrick, que está na seleção olímpica, mas o Vanderlan, substituindo o Piquerez, mas de resto o mesmo time. E o Palmeiras sofreu com alguns desencaixes de marcação. Começa o segundo tempo, o Novo Horizontino faz uma pressão inicial para tentar forçar o erro do Palmeiras e cria outras grandes oportunidades. Poderia até já ter aberto o placar ali. E vejam só, justamente no melhor momento do Novo Horizontino, quando o Palmeiras estava sofrendo uma instabilidade tremenda, não conseguia ficar com a bola, vem o gol. Mas aí a inteligência tática desse time que é impressionante. O Aníbal Moreno, que recém havia entrado, né, no lugar do Zé Rafael, ele participa do gol numa lateral cobrada pelo Marcos Rocha, ele só carimba, né, e o Marcos Rocha faz o cruzamento, e o Veiga parece como um centroavante, como um raio intercedendo, né, infiltrando na área para de cabeça colocar para o fundo da rede. O Jordi vai na bola, não consegue pegar. O Jordi, que não tinha feito nenhuma defesa, continuou não fazendo, né? Porque o Veiga, na única finalização, botou dentro da rede. Mas, visivelmente, a defesa do Novo Horizontino não esperava aquela infiltração. Tava todo mundo posicionado. De repente veio o Veiga de trás, como um raio, uma flecha, e de cabeça marca o gol do Palmeiras. Isso é trabalho, é uma percepção que provavelmente o Abel teve em conversas com o Veiga, o Veiga teve no jogo, que só teria como surpreender a defesa do Novo Horizontino bem postada se você criasse um fato novo. Foi o que criou o Veiga. Depois o Abel administrando ou tentando administrar o resultado, calor muito forte em Novo Horizonte, promoveu as trocas, né, que precisava. O Bruno Rodrigues acabou entrando e até se tornou, na reta final, o homem mais agudo do ataque. Ele não entrou muito pelo lado esquerdo, né, quando ele jogava no Cruzeiro, mas não um homem de referência, mas mais ou menos a função que o Rony executa, né, o cara mais centralizado ali, de muita movimentação, porque aí ele colocou o John, ele colocou outros jogadores que o Atuesta, né, voltando a jogar depois de um longo tempo parado também, muito para ter um controle de bola e uma aproximação, e o Bruno Rodrigues fazendo aquela correria lá na frente, para tentar segurar o resultado mesmo, fazer a gestão física, tem a Supercopa ali na frente, só que o Novo Horizontino continuou insistindo. O Vagninho, no começo do segundo tempo, tem uma arrancada dele que a bola vai na trave. O Everton começou a ser bombardeado, até que no último instante o William Farias, que entrou no segundo tempo, acaba fazendo o gol de empate no último minuto, 50 minutos, do Novo Horizontino. Eu diria que o resultado fez mais justiça ao que foi o jogo. O Novo Horizontino não merecia perder. O Palmeiras não merecia vencer, o Palmeiras estava sendo efetivo até então, mas o futebol tem dessas coisas. E aí a gente tem que fazer as ressalvas, né, de ser um primeiro jogo, perna pesada, tem Supercopa ali na frente, o Novo Horizontino é um time que se conhece, estava jogando em casa, então assim, essa dificuldade é normal. A gente não pode determinar a temporada do Palmeiras, longe disso, por conta de um jogo, mas que o Verdão não jogou bem, sofreu mais do que deveria e ainda assim acabou apenas empatando porque o adversário se impôs dentro do jogo. Foi realmente isso que aconteceu. Gostei do Bruno Rodrigues, enquanto esteve em campo se movimentou bem. O Aníbal Moreno também,
acho que tem muita qualidade mesmo na perna esquerda, de inversão de jogo, cara de personalidade. E o Caio Paulista jogou muito pouco, né? Entrou na lateral, a gente tinha essa dúvida, né? Se ele ia ser atacante, se ele ia ser lateral e tal. Ele entrou no lugar do Vanderlan. O Piquerez ainda não tem condições, né? E o Caio Paulista entrou, até pro Abel Ferreira também sentiu um pouco desses reforços, né? Foram os 3 contratados, a gente pôde observá-los. Faltam atacantes, né, gente? Vamos lá. O Palmeiras vendeu o Arthur, vendeu o Kevin, tá com o Endrick na seleção e tem à disposição Flaco Lopes, Breno Lopes, o Rony, o Dudu só volta em maio. Então, assim, o Luiz Guilherme, que é na verdade um meia atacante, precisa de reforços para o ataque. Eu acho que hoje ficou evidenciado, se é que alguém ainda tinha alguma dúvida nesse sentido. Mas, para começar, enfim, alguns questionamentos naturais, mas que, enfim, não indicam muita coisa, né? Só para a gente fazer uma análise do jogo em si e, obviamente, que a perspectiva é bem diferente. Não sei o que vocês acharam. Eu quero que você me diga aí se você concorda com o Chico, se você concorda aí com essa análise que eles fizeram, que o Palmeiras está fraco, que precisa de reforços. Olha, a defesa aí até que dá pra ir, mas o time do meio campo pra frente tá complicado, hein? Se acontecer alguma coisa, Deus o livre, com o Rafael Veiga, como é que vai ficar ali, hein? Vamos jogar com quem? Com o Estevão? O próprio Abel não queria, de repente, comprar aí talvez uns ingressos pra Disney, pra dar pro Estevão, já que ele quase comprou os ingressos do Endrick lá na época do Mundial. Então, tá perigoso ele comprar os ingressos pra Disney pro Estevão e o Estevão não jogar, ainda meteu o John John pra jogar ainda. Então ele tem opções ali que são Luiz Guilherme, John John e agora o Estevão. Algum deles tem, digamos assim, experiência para já entrar no lugar do Rafael Veiga e fazer o que o Scarpa fez? Decidir o campeonato? Ajudar a ganhar o campeonato? Ser o craque do campeonato? Duvido. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Tem gente aí que tá falando Estevão, né? Não acredito, não. Ele acabou de subir. Não acredito que ele vai... Se acontecer alguma coisa aí no Brasileirão, ele vai chegar, botar a camisa titular e vai começar a decidir quase que todos os jogos ali, ser destaque, ser o imprescindível e carregar o Palmeiras nas costas para ser campeão. Duvido. Se bem que o Scarpa não foi exatamente isso, né? Mas foi o principal jogador, sem dúvida. Tanto é que ele foi contratado pelos ingleses também por isso, né? E que ele queria sair. E outro detalhe, né? Tá ainda falando de Scarpa. E daí o que tem? O cara jogou pra caramba no Palmeiras, eu vou falar, vou ficar com birrinha agora, igual o Palmeiras ficou com birrinha porque ele saiu aqui de graça e não queria pagar um centavo pra trazer o cara de volta. Aí agora, porque o Palmeiras fez isso, agora qualquer um que falar do Scarpa é birrinha. Pra quem tá falando que isso é birrinha aí, dane-se. Olha só, vídeo aqui, vamos assistir o próximo aí. Você tá nervoso, hein, companheiro? Você tá nervoso. Não me xingue. Avante palestra.